Hoje vamos resolver questões para o concurso do INSS, são questões todas da Banca Sebesp. Questão número 1. Um worm é um programa capaz de se propagar enviando cópias de si mesmo para outros computadores em uma rede? Essa questão está certa ou está errada? Hoje as questões serão só de segurança. Sim, é que essa questão está certa. O que é um worm? Um worm é um malware, que é um programa capaz de fazer o quê? Projetado para realizar ações maliciosas, por isso que chama malware, tá? E ele vai se propagar na rede enviando cópias dele mesmo, ele se auto-replica, ok? Ele vai infestar os sistemas. Então, essa questão número 1 tá certa. Questão número 2. Um programa malicioso do tipo worm não pode ser considerado um vírus, uma vez que os worms não se replicam automaticamente? Questão tá certa ou errada? Ela tá errada. Por que essa questão tá errada? Vamos ler de novo. Um programa malicioso do tipo worm, beleza? O worm é um programa malicioso, um malware, não pode ser considerado um vírus. Será que não? Ele pode. Uma vez que os worms não se replicam automaticamente, acabei de falar. O que o worm faz? Ele se replica automaticamente, diferente do vírus. O vírus necessita uma ação do usuário, ou seja, que alguém execute ele, aí ele vai se replicar. O worm se replica automaticamente sem que ninguém faça nada. Então, essa é uma questão que está errada por causa daquele não ali, dizendo que ele não se replica automaticamente. Questão número 3. Um worm tem como característica a infecção de estações de trabalho, ao invés de arquivos, e a dispersão pela rede utilizando múltiplas técnicas de replicação. Tá certo ou tá errado? Tá certo. O worm, que é chamado de verme, né? Tem como características, ele é um malware que vai fazer infestação de redes de trabalho, dispersão pela rede, autorreplicação, tá? E ele vai utilizar múltiplas técnicas? Sim, ele pode eliminar arquivos do seu computador, ele pode enviar e-mail, documentos por e-mail, ele pode entrar na sua rede e mexer em várias coisas, tá? Ele vai se propagar automaticamente, se replicando, se autorreplicando. Então, essa é uma questão número 3, é uma questão certa. Questão número 4, para que as pragas virtuais denominadas worms ataquem o computador em uso, é necessário que se execute um arquivo do tipo bat, né? .bat. Bom, isso é uma questão certa ou uma questão errada? É uma questão errada. Por quê? Bom, de novo, tá falando sobre o worm, que é uma praga virtual, beleza? Só que aqui tá dizendo que é necessário que se execute um arquivo do tipo .bat, aqui, ó. Sim. Eu posso ter um ponto .bat e ele ter um worm? Pode, mas aqui está dizendo que é necessário. E é necessário? Não, daí essa palavrinha aqui está fazendo o erro da questão. Eu posso ter um worm num outro tipo de arquivo também, num ponto .exe, que é um ponto executável, tá? Então, por isso que essa questão está errada. Essa palavrinha necessário, que ela é uma pegadinha. Se eu executar um arquivo .bat, pode ser que ele contenha um worm, mas pode ser que não também. E eu posso ter outros arquivos que eu posso estar executando e ter um worm nele. Então, questão número 4, uma questão errada. Questão número 5. A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam, certo? O vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio de inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias. Para mim, essa é uma questão errada. Por que essa questão está errada, né? Então, a primeira parte, a grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam, é verdade. O vírus, ao contrário do worm, não se propaga. Não, aqui esse não aqui tá errando. Ele se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo. O vírus, ele insere cópias dele mesmo em outros programas. Ok? Então, quando diz que ele não se propaga por meio de inclusão de cópias, é aí que está o erro do sistema, da questão.
Questão número 6. Para que seja possível rastrear visitas realizadas por um usuário a um determinado sítio, que é um site da internet, ou saber o que o usuário acessou no passado, são gravados no disco rígido do computador pequenos arquivos em formato de texto. Esse tipo de recurso é denominado cookie. Questão número 6 é uma questão que está certa. Então, quando eu quero rastrear o que está acontecendo, né? O que a pessoa está, aonde que a pessoa está movimentando, digamos assim, dentro de um browser, de um navegador da internet, o meu browser, o meu navegador, ele vai arquivar uma coisinha chamada cookie. O cookie vai ser um pequeno arquivo em formato de texto com informações do site que eu entrei, que eu mexi, que eu preenchi formulário e etc. Ok? Então, questão número 6 é uma questão certa. Questão número 7. Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br com o assunto Atualize seu cadastro CPF irregular e contendo o arquivo atualizaçãocadastral.exe. Em anexo, no corpo do e-mail, há informações de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta C:/dados documentos particulares do seu computador. Ok. Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue os itens, ok? Em função de segurança da informação. O item. A partir das informações apresentadas, infere-se que Mateus é uma fonte confiável, que o remetente é uma fonte confiável, não havendo qualquer possibilidade de um e-mail conter vírus, portanto, Mateus poderá realizar a atualização do seu cadastro com segurança por meio do arquivo atualizaçãocadastral.executável.exe. Então, essa é uma questão certa ou uma questão errada? Uma questão que está errada, né? Totalmente errada. Por quê? Vamos analisar a situação hipotética aqui. Mateus recebeu, não interessa que ele está no trabalho, em casa ou em qualquer lugar, ele recebeu um e-mail de cadastro Receita Blog. Blog? A Receita vai ter um negócio com coisa de nome blog? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Lá dizia atualize seu cadastro, CPF irregular, lá. Matheus já ficou nervoso, garanto, né? E ele estava sofrendo ali um ataque chamado um ataque de phishing, ou seja, um ataque de engenharia social, ou seja, as pessoas querem suas informações, seu CPF, seu telefone, seu RG, o seu endereço e etc. Tá? E ali nesse e-mail tinha um arquivo executável, atualização cadastral.exe. Mateus salvou o arquivo, mas não executou. E aí diz assim, que infere-se que o remetente é uma fonte confiável. É confiável esse receita.blog? Claro que não. Receita, eu acredito que ela nem mande e-mail. Deve se mandar, manda algum e-mail de confirmação, alguma coisa assim. Jamais vai mandar solicitando alguma coisa, tá? Então, não havendo qualquer possibilidade do e-mail conter vírus, claro que o e-mail pode conter vírus. Todo vírus pode estar associado a um ponto executável, a um arquivo executável. Então, a atualização cadastral.exe, ele pode ter vírus no seu interior. E é muito provável que realmente contenha, porque isso, né, a gente enxerga que é um atacante tentando entrar em contato com o usuário para quê? Para receber informações. Então, questão número 7, ela está errada. Questão número 8 também tem o mesmo texto associado, né, da mesma prova, mas a afirmativa é diferente. Diz assim, arquivo do tipo binário com a extensão .exe, esse aqui, é imune a vírus ou qualquer outra praga virtual. Portanto, não há necessidade de se verificar o arquivo atualização cadastral.exe por meio do software antivírus. Essa é uma questão certa ou uma questão errada? Uma questão que está errada. Por que ela está errada? Uma extensão .exe não pode conter vírus ou outras pragas? Sim, pode conter um vírus, pode conter um worm, tá? Então, eu posso ter. Então, quer dizer que ela não é imune a vírus. É impossível ser imune a vírus, tá? Então, atualização cadastral.exe tem que ser passado por um software antivírus.
Geralmente, quando você vai instalar atualização cadastral.exe no seu computador, os próprios sistemas do Windows, né, a maioria das pessoas usam Windows, vai dizer: não reconheça esse programa, cuidado, perigo, lá, lá, lá. Se o antivírus é a mesma coisa, ele já vai identificar se tem ou não vírus, ok? Então, não se deve abrir, porque um vírus ele só vai se propagar se você executar ele. Se você der 2 cliques nele, tá todo mundo mandando lá no sistema, você não abrir, você vai abrir. Você vai executar? Então, se você executar, é você que deu a ação para que ele consiga se replicar dentro do computador. Se não, você pode ter baixado, como o Matheus fez ali, baixou, deixou ele lá dentro da pasta C, dados, lá, do computador dele, mas se não executou, não tem vírus dentro do seu computador. Ele não foi executado, ele não foi aberto. Executar é abrir, né? O programa, olhar o que tem dentro dele. Então, questão número 8 é uma questão errada. Questão número 9, vírus de macros são disseminados por meio de aplicativos que permitem a utilização embutida de linguagens de programação. Essa é uma questão que está certa. Está falando de um tipo de vírus que se chama vírus de macro. Vírus de macros são disseminados por meio de aplicativos? Sim, qual aplicativos? Aqueles aplicativos que a gente utiliza. Word, Excel, PowerPoint, aplicativos de escritório na maioria das vezes, né? Porque eles usam o quê? Eles usam scripts, vírus de macro, que permitem a utilização embutida de linguagens de programação. Sim, a linguagem que ele usa se chama linguagem de macro, tá? Então tá certo. Questão número 10. Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica e não depende de um usuário para se espalhar, uma vez que, quando ativado, se espalha automaticamente. Então, essa questão ela tá errada. Contradiz o que eu acabei de falar anteriormente ali. Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica, ele se replica. Se é pequeno ou grande, não importa, se replica. Não depende do usuário, aí é o problema, porque ele depende do usuário. Se eu não executar ali o atualização cadastral.exe da Receita, ele não vai se instalar no meu computador. Agora, se eu executar ele, ou seja, depende da minha ação de usuário, ele vai se replicar dentro do meu sistema, ok? Então, questão 10 é uma questão errada. Aqui está o gabarito e a gente finaliza aqui.